integração e interpretação. São coisas diferentes, nós não podemos confundir. A minha mãe usaria uma frase aqui de baixo calão para dizer que não pode confundir uma coisa com outra. Eu não vou usar a mesma frase, uma palavra começa com C, outra com B, quem sabe do que eu estou falando, que a gente não pode confundir as coisas. Eu sempre adorei essa frase porque ela foi sempre muito clara para mim. Não se confunda. Mas a gente pode usar aqui uma frase jurídica, né, para dizer que não se confunde o que? Integração e interpretação. Não se confunde nossos ins. Por quê? Porque elas são coisas diferentes, né? Não se confundem porque são coisas diferentes. No que elas se diferenciam? A gente pode ver agora no que elas se diferenciam, né? A integração e a interpretação não se confundem porque, amigo, integração é aquilo que a gente faz, na verdade, quando tem um problema. Aqui nós temos um problema. E aqui nós fazemos quando? Sempre. Sempre. Nós sempre interpretamos, né? Inclusive tem uma frase famosa, né? A interpretatio cessat in claris. Interpretatio cessat in claris. A interpretação cessa na clareza. Mas que clareza, cara pálida? Que papo é esse de clareza? Justamente por quê? Porque não tem esse negócio de clareza. Não tem esse negócio de clareza porque a clareza é um conceito subjetivo, né? Aquela lei que é clara para mim não é clara para outra pessoa, e aquilo que é claro para outra pessoa não é claro para mim. Não é óbvio? Às vezes a gente tem aquela frase famosa, inclusive, né? É preciso restabelecer o óbvio. É porque o óbvio não é óbvio às vezes. Então o que acontece? Primeira coisa, se cair em prova interpretatio cessat in claris, chuta que é macumba, tá errado. Não tem esse papo de interpretatio cessat in claris. Por quê? Porque nós não trabalhamos com esse conceito de clareza no direito, porque é um conceito muito subjetivo. O que nós fazemos, isso sim, é interpretar toda e qualquer lei. E aí que vem a questão interessante, olha o que nós podemos fazer. Por que a interpretação é tão importante? Porque a interpretação na prática gera a norma. Isso pode assustar algumas pessoas. Se você está assustando, você segura na cadeira. Leis não são normas. Deixa eu falar de novo. Leis não são normas. Leis são conjuntos potenciais de normas. Leis são normas jurídicas em potência. Especialmente leis são um conjunto de normas jurídicas em potência. Por quê? Primeiro, porque uma única lei pode trazer muitas possíveis normas. Código Penal, Código Civil. Eu tenho lá vários artigos e cada artigo pode trazer mais de uma norma. Isso é o primeiro fato. Segundo, ainda assim eu tenho uma norma em potência. Por quê? Porque dentro daquele dispositivo legal, eu vou ter diferentes interpretações. Né? Eu lembro de um exemplo que para mim é claro, né? O juiz poderá reduzir a pena se isso. Né? Então, quando acontece, por exemplo, o sujeito praticou o crime sob domínio de violenta emoção, artigo 121, parágrafo 1º. Bom, o juiz pode reduzir a pena. Você vai lá e diz, que maravilha, eu como juiz, eu não vou reduzir pena nenhuma. Eu como juiz, eu vou ter a caneta. O sujeito pode estar em violenta emoção, em dupla violenta emoção, em tripla violenta emoção. Que mané violenta emoção o quê? Eu sou de cumprir a lei, vou aplicar a pena. E está lá no código escrito, o juiz poderá reduzir a pena. Poderá, mas eu não quero, não reduzo. Será que é assim que a gente aplica esse dispositivo? Não. O parágrafo 1º do artigo 121 do Código Penal é aplicado sempre quando estiver o sujeito sob reconhecida violenta emoção. Então, por exemplo, for para o tribunal do júri, você vai votar esse quesito. Os jurados reconhecendo que há violenta emoção, o juiz é obrigado a reduzir a pena. Já isso porque é no júri, né? Não. Tem outros dispositivos no Código Penal que vão trazer linguagem muito parecida, por exemplo, erro de tipo, erro de proibição. E todos esses erros vão trazer lá, pode reduzir a pena. Mas a jurisprudência diz o quê? Onde você lê pode, na verdade é deve. O juiz deve reduzir a pena. O pode é em relação ao montante de pena. Então, o que acontece? O que está fazendo a jurisprudência aqui? Simplesmente ela está integrando a lei? Não, ela está interpretando, não tem lacuna. Aqui, eu falo problema quer dizer o quê? Uma lacuna, por exemplo. Uma lacuna na lei. Mas aqui eu faço sempre por quê? Porque não existe clareza. Não existe esse negócio de clareza. Então, a lei sempre é interpretada. E o que acontece com a interpretação? Ela cria a interpretação, um quadrante de possibilidades. E dentro desse quadrante de possibilidades aqui eu tenho aqui as interpretações. Eu tenho a interpretação jogo da velha, alguém vai dizer hashtag jogo da velha. Eu tenho a interpretação arroba,
eu tenho interpretação ponto de exclamação, eu tenho interpretação estrela. Então o que acontece? Aqui fora eu tenho uma outra interpretação. Essa interpretação aqui, será que eu posso adotar? Essa interpretação eu não posso adotar. Por quê? Porque ela está fora do quadrante de possibilidades. Agora, dentro do quadrante de possibilidades, sejamos sinceros, eu posso adotar a interpretação hashtag, ou eu posso adotar a interpretação estrela. Então, o que os juízes fazem? Eles adotam uma interpretação cabível. Eles adotam a interpretação razoável dentro daquelas possíveis, dentro daquele quadrante de possibilidades. Então, a norma, quando eu falo norma jurídica, o que eu estou dizendo? Ao que eu estou me referindo? Estou me referindo à interpretação prevalente. O termo norma descreve, deixa eu repetir isso porque isso é importante. O termo norma descreve a interpretação prevalente. O termo norma não se refere a qualquer texto escrito de lei. Então é errado tecnicamente dizer, nossa, a norma do artigo tal. Sim, a pergunta é, ao que você se refere quando você fala a norma do artigo 121? A interpretação gerada pelo artigo 121? Essa é a norma. O que está escrito lá, não. O que está escrito lá é um texto legal. O que está lá é um texto normativo. O que está lá é um quadrante de possibilidades. É uma norma em potência, como dizia o ex-ministro Eros Grau, né, ministro do STF. É uma norma em potência. Porque em potência, algumas das interpretações possíveis daquele texto legal se tornarão norma. Então é por isso que a interpretação é tão importante, é por isso que ela é sempre feita, de cada dispositivo. E algumas normas carecerão de interpretação apenas gramatical, e outras receberão interpretação histórica, interpretação teleológica, interpretação atualizadora, hoje em dia, né, com o STF, especialmente modificando dispositivos do texto de lei para trazer novas interpretações, inclusive algumas delas que são até questionáveis do ponto de vista desse quadrante que nós trazemos aqui. Algumas interpretações parecem adotar essa interpretação aqui fora do STF. Mas vai fazer o quê? O STF diz que ele está atualizando a lei. Então, é isso. A integração é outra coisa. A integração, eu até brinquei aqui, que é quando tem problema, né? E problema por quê? Porque ela simplesmente vai fazer o quê? Ela vai suprir uma lacuna. Se existe uma lacuna legal, o que faz a integração? Ela vai lá e diz, olha, existe um problema aqui que nós temos um buraco na norma. Eu tenho aqui uma situação que tem um buraco aqui, e eu preciso resolver esse buraco aqui para resolver um conflito. Então eu tenho um conflito aqui, e aí eu preciso resolver essa parada aqui, senão eu não consigo dispensar a justiça. Opa, é isso que a gente faz aqui na nossa jurisdição. A gente dá o direito, a gente diz o direito. Legal, então temos que resolver isso aqui. Eu preciso da integração. E integrar é suprir lacunas. É integrar. Imagina que você tem assim, parece que a palavra integrar realmente é você tornar algo íntegro, né? Completo. É isso. É isso. A integração é tornar completo o ordenamento para resolver aquele caso concreto. Tem um buraco lá, você vai lá e pá, você integra. Imagina que tem lá uma régua, aquelas reguinhas que você vai lá e coloca o quê? Coloca um pedacinho de madeira lá. Né? Tem um Lego, está faltando uma peça do Lego, você integra o Lego, você vai lá e pá, coloca uma peça faltante. É isso. Isso é a integração. A integração ocorre nos casos de lacuna. Então, interpretação e integração são coisas diferentes. Né? Então, pelo menos duas diferenças importantes aqui. A interpretação é sempre necessária. Falei bastante sobre isso. Né? A interpretação é sempre necessária. A integração só ocorre em caso de vazio normativo, em caso de necessidade de suprimento de lacunas. Essa é a primeira importância prática. Segunda, a interpretação atua dentro do campo normativo. Ela vai buscar, em tese, o nosso quadrante de possibilidades e vai atuar dentro. A integração nem sempre. Ela pode buscar respostas em outras fontes do direito, né? Por exemplo, na doutrina. Opa, nós temos um buraco na lei e não tem outra lei para aplicar analogia. Eu vou buscar na doutrina. A doutrina fala sobre isso, a jurisprudência fala sobre isso, né? Então, você pode buscar, inclusive, aí fontes externas ao próprio direito nacional, né? Você vai buscar como acontece hoje em dia, com um mundo complexo, né? A importação de institutos jurídicos se tornou cada vez mais comum, mesmo que não por lei, mesmo por jurisprudência. Então, é isso que se faz. A gente vai buscar soluções. Então, integração e interpretação não se confundem, não podem ser confundidas. Ambos os fenômenos são importantíssimos para o direito, mas nós temos de manter a nossa cabeça bem clara a diferenciação entre esses dois elementos, fechou? Assim, nós temos uma dica que traz aqui uma série de elementos, né? Só para variar. Nós temos uma dica que traz aqui diferença entre integração e interpretação, o que interpretação é, o que integração é, o que norma jurídica é a interpretação. Dica paralela, dica aqui, satélite. Interpretação, opa, norma é interpretação, interpretação cria norma. Fechou? Mais uma dica importantíssima para nossa prova da OAB.